Vamos começar com mais uma videoaula direcionada ao terceiro ano da Escola Maria Marina Soares, professor Fabiano, aula de História. E eu vim assim de chapéu, não é uma homenagem aos coronéis, porque a Primeira República, também chamada de República dos Coronéis, né? Enfim, é uma homenagem, na verdade, aos sertanejos, aos nordestinos, que tanto resistiram nesse período, assim como tem resistido ao longo da nossa história, né? Destaque para a revolta de Canudos, de Antônio Conselheiro. Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos abordar a parte da dominação, os instrumentos de dominação utilizados pelo poder, né, pela república, para poder, digamos assim, utilizar o povo como instrumento de dominação. Então vejamos, a República no Brasil ela começou a partir do dia 15 de novembro de 1889, né? Foi proclamada a República no Brasil. Inclusive, até hoje é feriado, tendo como primeiro presidente da nossa República, Marechal Deodoro da Fonseca, né? Primeiro presidente da República. E o segundo, né, Marechal Floriano Peixoto. Então foram dois militares como presidente, tá? Inclusive, eis a questão, se realmente foi uma proclamação de fato ou foi um golpe, né? Na realidade, a gente entende mais como um golpe, né? Um golpe até militar, o golpe da República, né? Enfim, então é importante a gente ter essa ideia. Inclusive, José Moreira de Carvalho, indico para vocês a obra dele, Os Bestializados, ele diz que a população assistiu bestializada o que estava acontecendo. Inclusive a população da capital federal na época, que era o Rio de Janeiro. Pois bem, a gente focando aqui, né, os primeiros tempos, o Brasil continuou a ser agroexportador, ou seja, o Brasil continuou a exportar matéria-prima e produtos agrícolas, né, como por exemplo o café. Inclusive nesse período, os grandes cafeicultores que vão comandar a política do país. A população continuou sem participação, né, como já dizia José Moreira de Carvalho, eu citei aqui, bestializado, infelizmente, né, porque a população, a maior parte do povo, não participou do processo de proclamação da República, muitos não sabiam nem o que estava acontecendo, foi um golpe de elite, né, foi um golpe elitizado. A República não representava o pensamento de todos que torceram pela sua instauração, né, somente de uma parte, de uma elite. O Brasil tornou-se federalista, defendido pelas elites de São Paulo e Minas Gerais, né? Depois a gente vê o que é federalismo, enfim. E a política do café com leite que vamos falar, São Paulo e Minas Gerais, as duas oligarquias que vão ser preponderantes, digamos assim, né, dominantes nesse período. Então, pois bem, a Primeira República ela é dividida principalmente em dois grandes períodos, que nós vamos ver aqui. É a República da Espada e a República Oligárquica, né? Assim, para fins didáticos. Falando aqui da República da Espada, é constituída, na verdade, por dois presidentes, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Por isso o nome República da Espada, porque eram militares, e na época eles usavam espada, por isso República da Espada, tá? Então, o primeiro presidente aqui, Marechal Deodoro da Fonseca, a gente pode dizer que ele conservou até uma aparência democrática, né? Convocou uma Assembleia Constituinte para poder elaborar a nossa primeira Constituição Republicana, que é a Constituição de 1891. Essa é a primeira Constituição da República no Brasil, tá? E atenção, que o Enem gosta muito de comparar as constituições, tá? Lembrando que a Constituição atual que está em vigor é a de 1988, também chamada de Constituição Cidadã. Tirar o chapéuzinho, que era somente para fazer homenagem, né, aos sertanejos que tanto resistiam na história do Brasil, porque onde tem dominação tem resistência. Então vejamos, olha só o nome do Brasil, Estados Unidos do Brasil, tá? Essa é a segunda Constituição do Brasil, a primeira republicana, porque a primeira de todas foi a Constituição do Império, a de 1824. Tá? Na época de Dom Pedro I. Então, divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? Enfim, voto direto, tá? As pessoas conseguiram o direito de votar, mas nem todos. E assim, esse é o problema, o voto não era secreto, o voto era aberto.
Então, se o coronel, por exemplo, quisesse fazer com que você votasse no candidato dele, ele faria, né? Então, o que acontece? Federalismo é uma característica também dessa Constituição, ou seja, os estados têm autonomia para ter sua própria força militar, né, sua própria PM, digamos assim, cada estado tem a sua força policial. A gente pode citar também que eles poderiam contrair empréstimos do exterior e, digamos que, sem falar da própria Constituição Estadual, cada estado brasileiro tem a sua Constituição, né? Então, sem falar de cobrar seus impostos, enfim, separação da igreja e o Estado, aí vem aqui o casamento civil, a certidão de nascimento, enfim. Então, o Brasil deixou de ser um país predominantemente católico, que era antes, passou a ser um país laico, né? Embora a maioria da população seja cristã, mas cada um pode professar a fé que quiser, de acordo com a Constituição. Não podia votar as mulheres de modo algum, então foram excluídas desse processo. Os analfabetos, a maior parte da população era analfabeta, não podia votar. Os menores de 21 anos, os soldados, né? E os mendigos, claro, né? E a gente pode citar também aqui os religiosos do chamado clero regular, monges, como é que eu posso dizer? Os monges, enfim, principalmente os religiosos do clero regular, né? Porque o clero secular é aqueles que estão em contato com as pessoas. O clero regular é os que ficam enclausurados, né? Como os monges, as monjas, enfim. Então, vejamos aqui. O governo de Marechal Deodoro da Fonseca foi autoritário, né? Marcado pelo nepotismo, ele pregou muitos parentes, não aceitava críticas. O Congresso reage limitando seus poderes só porque ele reage de volta fechando o Congresso. A Marinha fica insatisfeita com essa situação, né? O Brasil corria um risco de guerra civil e a pressão foi tão grande que Deodoro da Fonseca renunciou, tá? E aí quem vai assumir? Seu vice, que é o Marechal Floriano Peixoto, conhecido também como Marechal de Ferro. É esse cara que vai consolidar a República recém-proclamada no Brasil. Tá? Não é à toa que o lema da bandeira, ordem e progresso, é um lema positivista, era baseado nessa ideia que ele seguiu à risca, né? Colocar ordem no país, até por meios autoritários também, de certa forma. Só porque ele era esperto e ganhou muito assim, o apoio da população, por ajudar com cesta básica, então ele se tornou popular. Durante o governo de Marechal Floriano Peixoto, teve a revolta da Armada, que foi uma revolta na Marinha Brasileira, né, contra ele. Ele venceu, teve uma revolução federalista lá no Rio Grande do Sul, foi uma espécie de guerra civil, ele conseguiu contornar, inclusive o marco dessa vitória de Floriano Peixoto foi lá em Santa Catarina, num local chamado Desterro, que depois passou a se chamar Florianópolis, não é à toa, né? Florianópolis, Floriano Peixoto. Enfim, e, né, vamos falar aqui, né, digamos assim, terminou, digamos, a República da Espada, começa a República Oligárquica, tá? Apesar que muitos historiadores se referem a todo esse período que começa em 1889, e vai até 1930, que é quando acontece o golpe de Vargas, de República Velha, tá? Então, República Velha porque a República de Vargas vai ser uma república nova, de acordo com Vargas e seus seguidores, enfim. Então, uma forma pejorativa aí de chamar esse período, tá, pessoal? Então, vejamos, olha só. No que diz respeito à República Velha, a República Oligárquica, vamos citar aqui um esquema político que visava manter quem estava no poder, manipulando a população. Esse tipo de política foi arquitetado pelo presidente da República na época, Campos Salles, tá, pessoal? E assim, as oligarquias é quem tinha o poder. Lembrando que oligarquia vem do grego e significa governo de poucos, governo de alguns. A gente pode citar grupos políticos, né, que estavam no poder, famílias, e em alguns lugares essas oligarquias ainda se mantêm no poder, digamos assim, até hoje. Não as mesmas, né, mas ainda existe oligarquia no Brasil, infelizmente. Os coronéis eram aqueles chefes políticos locais que obrigavam os eleitores a votarem quem eles quisessem, por meio da troca de favores, né? Toma lá, dá cá. Então, o que acontece? Os coronéis ajudavam as pessoas levando para o hospital, dando uma dentadura, né? O que a gente pode citar mais? Remédio,
arrumando um emprego para o menino, né, para alguém da família. Então, em troca disso, ele queria o voto. Não votasse não, para ver. Então, acontece justamente isso. O meu pequeno até gritou porque a situação não era brincadeira não. Então, intimidação em troca de votos, né, troca de favores, sapato, remédio, vaga no hospital, emprego, transporte, alimentação no dia da eleição, enfim, né, aberta a temporada de negociações. Apesar que hoje não é tentadura não, é prótese dentária, né? Enfim, então, olha só. O voto imposto e controlado pelo coronel era chamado de voto de cabresto, tá? Voto de cabresto. Aperta o 1 e depois o 5. Sim, senhor, coronel, não aperta não, para ver. Então, as alianças entre os coronéis interferiam na eleição do presidente de Estado. Este agradecia o favor distribuindo verbas. Então, o coronel garantia que o voto fosse para o presidente do Estado, né? No caso, seria o governador, na época era chamado de presidente do Estado. Então, as eleições também, digamos assim, a eleição do governador tinha o apoio desses coronéis. E isso foi muito forte no Nordeste brasileiro, tá? Enfim, vejamos aqui. Essa imagenzinha representa um pouquinho aqui de como era na época, aqui a soberania, né? Aqui representando o coronel, o político, e aqui, pessoal, infelizmente era o povo, né? Tem até aquele ditadozinho, até coloquei aqui que na época, né, era muito, e algumas charges também. Ele falou, então, aquele é o Zé Burro? Não, não, é o Zé Besta, ou vice-versa, enfim. Então, o povo era manipulado, infelizmente, tá? Depois a gente aprofunda mais. Então, a política dos governadores, pessoal, sempre cai muito nas provas, né? Inclusive, esse é o tema que mais gosta de cair no Enem, é a República no Brasil, né? A República Velha, a República no Brasil no geral, porque cai muito a história do Brasil. Esse tema aqui é corriqueiro, é importante a gente estar ligado. A política dos governadores foi essa política do toma lá da cá. Olha só, observe bem, né? O coronel arruma voto aqui para os governadores, recebe verba, recebe ajuda financeira, né? Recebe dinheiro para comprar voto, né? Eu estou falando lá da época da República Velha. Qualquer comparação com hoje, não sei se é mera coincidência, mas enfim. Então, o que acontece? Olha só. A mesma coisa funcionava aqui. O governador garantia que os deputados e os senadores que fossem a favor do presidente fosse eleito, para poder receber também apoio político, né? E apoio financeiro. Então, a política do toma lá da cá, tá? Essa é a política dos governadores. Enfim, deixa eu pedir aqui, quando fizer 10 minutos, né, 12 minutos, a gente encerra. Eu vou fazer um segundo vídeo da parte da resistência, guerra de Canudos, guerra do contestado, tá? Coronelismo, enfim, é em torno de 10 a 12 minutos, tá? Esse videozinho. Aí, vejamos, o que acontece. Aí quando chegar pertinho, eu vou finalizar. Bom, então, essa política também era marcada pela política do café com leite, esse período, né? Ou seja, o revezamento no governo federal entre as duas principais oligarquias, a oligarquia paulista e a oligarquia mineira. São Paulo é o maior produtor de café e Minas Gerais é o maior produtor de leite, e segundo maior produtor de café. Por isso, política do café com leite, tá? Se revezava no poder do governo federal. E o café era importantíssimo nessa época, pessoal. Então, deixa aqui eu me despedir de vocês por enquanto e depois a gente dá continuidade, tá, no nosso assunto. Até mais.